tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente está hoje começando a nossa segunda webconferência e com a segunda unidade da formação, que é sobre educação híbrida. E para essa webconferência, a gente conta com a nossa ilustre convidada, a professora Beth Almeida, da PUC São Paulo, que é, assim, um presente para a gente, porque, além de a professora Beth Almeida ter uma vida dedicada aos estudos da tecnologia na educação, né? Ela é pesquisadora há muitos anos. Quem se dedica a essa área de pesquisa é praticamente impossível não ter lido alguma coisa da professora Beth, porque a produção dela é muito grande nessa área, né? Então, eu vou apresentar brevemente a professora Beth, e aí vou passar para ela até para ela se apresentar melhor, contar dessa trajetória toda dela, o que ela quer compartilhar conosco, né? A professora Beth Almeida é professora do programa de pós-graduação em Educação Currículo, que é o programa que eu fiz meu doutorado. Beth foi minha orientadora nesse programa e fiz meu pós-doutorado também com Beth. No pós-doutorado, justamente, a gente foi pesquisar juntas a educação híbrida, né? E a Beth já foi coordenadora desse programa, pesquisa na área de tecnologias na educação há muitos anos, e eu, quando fui fazer meu pós-doc, eu fui para a PUC São Paulo, voltei para a PUC São Paulo, porque justamente lá eles estavam desenvolvendo um projeto muito interessante sobre educação híbrida, um projeto que fugia aquelas concepções tão comuns na educação híbrida, que é sempre associada a integrar a tecnologia ou as metodologias ativas, né? Isso que mais comumente a gente vê. E a PUC São Paulo vai romper com isso, né? Então, acho que é uma experiência muito legal, que vale a pena a Beth compartilhar conosco, né? Beth, eu te agradeço profundamente, a gente é super parceira, mas é muito bom ter você aqui, sempre é muito bom estar contigo nesses espaços, e aonde a gente consegue se ver, né? Porque a gente acaba trabalhando tanto que não consegue se encontrar muito. Então, obrigada, eu vou passar a palavra para ti, fazer a sua fala, e aí a gente vai conversando. Quer falar algo, Dani? Opa, eu não tinha previsto, mas deixa eu só dar boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos novamente no nosso segundo encontro síncrono. E também, né, agradecer desde já a professora Beth por estar conosco e enriquecendo, né, ainda mais essa nossa formação, que acho que com certeza depois do encontro de hoje a gente vai ter bastante mais o que discutir e o que pensar, né, principalmente isso, assim, para pensar, ajudar esses professores que estão aqui, né, a propor novas práticas, a pensar em como trabalhar ainda melhor, né, a sua docência. Obrigada, professora Beth, e obrigada a todos. Então, a fala está contigo, Beth. Está ótimo. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso estar com vocês, dialogar com vocês. Gostaria de ter mais momentos para isso, mas a vida vai nos levando de um jeito que, quando vê, o tempo passou e nos encontramos pouco e conversamos pouco. Então, temos que aproveitar muito bem essas oportunidades, né? Acho que a Rose já me apresentou. O que eu posso dizer para além disso é que, acima de tudo, eu sou professora, já trabalhei em todos os níveis da educação, desde a alfabetização, ensino de matemática. Minha formação de graduação é matemática, licenciatura e bacharelado. Depois, meu mestrado e doutorado, que foi em educação,
mas sempre trabalhando com temáticas relacionadas a tecnologias e educação. Por isso que é muito caro para mim discutir essa temática do currículo e tecnologias na perspectiva de olhar com mais cuidado as potencialidades e os desafios para a educação híbrida. E, nesse sentido, então, eu tenho algumas telas aqui para apresentar, mas nós podemos ir conversando, comentando na medida que vocês queiram, tá bom? Então, vamos para frente, por favor, Daniela. Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro de que lugar eu falo, né? Então, eu falo do lugar de quem trabalha com currículo, portanto, tenho que olhar também o conceito de currículo, que é uma das coisas que fica, às vezes, muito equivocada por se tomar apenas a noção do senso comum. Mas mesmo na academia, o currículo é um conceito polissêmico. O que tem em comum no conceito de currículo é de envolver intencionalidade, sempre a intencionalidade de propiciar a aprendizagem, portanto, compromisso com o conhecimento, porque a aprendizagem é sempre sobre algum conhecimento, seja ele de que natureza for. Mas essa polissemia é do entendimento de que nós queremos falar de qual currículo? Do currículo poderoso, ou do conhecimento poderoso, ou do conhecimento dos poderosos, como fala Michael Jung. Porque quando nós falamos do conhecimento poderoso, é aquele que é poderoso para os participantes do ato de currículo. Quando falamos do conhecimento dos poderosos, nós estamos falando do conhecimento daqueles que têm o poder para fazer escolhas e definir as propostas curriculares. Quando nós não temos esta percepção, nós nos deixamos dominar pelas propostas curriculares. Quando o currículo poderoso, ele é aquele que empodera as pessoas. Portanto, é aquele que é reconstruído no ato educativo. E ele é comprometido com a justiça curricular, com a participação e com os princípios da democracia. Na verdade, num país de uma Constituição democrática, a proposta de currículo deve seguir esses preceitos de justiça curricular, participação, democracia e priorizar o currículo poderoso. Mas quando nós vemos as nossas políticas atuais de currículo, a gente entende que não é bem assim. Ou que também tem espaço para trabalhar o currículo poderoso, desde que nós tenhamos consciência disso. Um outro aspecto importante do currículo, um minutinho só, deixa eu pegar água aqui. Outro aspecto importante é que a cultura é um elemento estruturante do currículo, sempre. Mesmo no currículo dos poderosos, na definição das propostas e políticas de currículo, esse trabalho de defini-las leva em conta a cultura, porque o currículo ele decorre do que é relevante em determinada cultura, com o desenvolvimento da humanidade. Por isso, o currículo não pode ser estático. Então, tem aí um certo equívoco de que a BNCC vai ser para toda a vida. Claro que não, ela não pode ser para toda a vida. Não é? Ela não tem, por lei, definido o prazo de validade, mas certamente ela terá que ser revista e reelaborada.
Por quê? Porque a cultura está sempre em movimento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, quem seleciona os conhecimentos, os temas relevantes da cultura para colocar na proposta curricular são os especialistas, são muitas vezes até políticos que estão em cargos aí efetivos e que pouco entendem de currículo, né? Mas, entendo a cultura como elemento estruturante, o currículo é sempre permeado de crenças, hábitos e valores, e comprometido com a reformulação. Essa perspectiva, então, mostra que o currículo ele sempre passa por um dilema. O professor, quando vai trabalhar com o currículo, seja na educação básica, seja na educação superior, ele se encontra diante de um dilema do que priorizar. Esse dilema é entre a estabilidade da proposta formal, que são as políticas, as diretrizes, a BNCC, enfim, a proposta formal, seja ela de que área e que nível for. Então, ela está em um dilema em relação à experiência educativa no âmbito da cultura, que ela também faz parte do ato educativo, porque é importante que o currículo se desenvolva no diálogo entre todos os participantes do ato educativo. Então, há esses dilemas. O outro dilema é entre o currículo prescrito e o currículo vivido na prática social pedagógica. Então, muitas vezes, o professor desenvolve uma atividade muito interessante com os alunos, que contempla o currículo prescrito, mas ela traz outros elementos que emergiram na relação pedagógica, mas ele insiste em dizer que o currículo prescrito foi cumprido e não olha para a riqueza desses outros elementos que apareceram no ato educativo. Até porque, dependendo do sistema de ensino, tem um controle sobre ele, no sentido de que cumpra o prescrito de maneira focal no restrito. E o resto não é nem para falar, porque senão o professor ainda pode dizer que o professor saiu do que era previsto, né? Até porque, hoje, com essa tendência que temos mesmo de currículo homogeneizador, uniforme, o que acontece? É para todo mundo seguir rigidamente o prescrito. Mas ninguém segue, gente, ninguém segue. E que bom que não segue, que bom que tenha a riqueza de levar em conta as experiências educativas e as experiências e o conhecimento das experiências do professor e dos alunos também. Então, o desenvolvimento do currículo é aquilo que acontece na prática. Ele se dá numa tensão entre a proposta curricular e a efetiva relevância do conhecimento prescrito para os estudantes. E aquilo que não é relevante, o professor pode bater na tecla quanto for, que o aluno não se apropria na maioria das vezes, porque não é relevante para ele. Então não vai trabalhar com isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele tem que procurar estabelecer relações entre o que está no prescrito e os conhecimentos prévios dos estudantes, inclusive os conhecimentos advindos do cotidiano, das suas experiências de vida. O próximo, por favor. Bom, eu estou colocando estas questões de currículo para que nós possamos entender depois a conexão do currículo com a educação híbrida e o hibridismo, né? Então, que concepção de currículo importa na cultura digital? Até aqui eu falei de uma concepção de currículo que antecede, inclusive, a
o desenvolvimento tão acelerado da cultura digital. Mas quando nós entramos na cultura digital, e a cultura é elemento inerente do currículo, então o processo de integração entre currículo e cultura digital é um processo de transformações múltiplas e mútuas. E isso se dá ainda que as tecnologias digitais não sejam utilizadas na própria prática educativa. Por quê? Porque hoje nós vivemos na cultura digital. Portanto, se nós vivemos na cultura digital, nós já temos o nosso pensamento, o nosso modo de se expressar, de representar o conhecimento, já sofre interferências da cultura digital, para além do uso do próprio dispositivo tecnológico. Então, da mesma maneira que a forma como eu uso a tecnologia também sofre interferência da concepção de currículo, falando em uso educacional. Portanto, o uso das linguagens, signos e funcionalidades das tecnologias digitais interfere nos modos de representar o conhecimento, produzir ciência, interfere nas práticas sociais e nas práticas educacionais, o que leva a uma ressignificação e reformulação do currículo. Não é por um acaso que o primeiro documento curricular que traz as tecnologias digitais de maneira mais efetiva, digamos assim, é a BNCC, porque ela foi elaborada em 2017, promulgada em 2017, então já tinha forte influência da cultura digital e das práticas que se desenvolvem por meio dela. Então, há uma ressignificação, o modo como se usa essas linguagens permite uma ressignificação e reformulação do currículo. Impulsiona até. Por outro lado, a concepção de currículo também influencia o modo como as tecnologias são incorporadas nas práticas educacionais. Então, isto significa que o potencial das tecnologias digitais ele oscila e ele pode tender a um desses polos, ou a instrução homogeneizadora, ou processos de interação e de iteração, do fazer e refazer e ir alterando nesse processo. E por quê que tem essa oscilação entre esses dois polos? Porque se eu entendo que o currículo ele está voltado para a transmissão, então a tecnologia potencializa esse processo de transmissão de informações, a tecnologia digital, e potencializa muito. Mas se eu tenho uma concepção de currículo dialógico, que é reconstruído na prática social pedagógica, eu, então, utilizo a tecnologia no currículo de uma forma muito mais interativa e iterativa. Logo, o nosso olhar é para a perspectiva dialógica e autoral da integração entre o currículo e as tecnologias, que é o que nós chamamos de web currículo. Ou seja, quando nós trabalhamos com web currículo, e o web currículo é um conceito que surge no grupo de pesquisa que eu coordeno, desde 2008 a gente começa a trabalhar com isso, ele surge justamente quando nós já tínhamos projetos com tecnologias móveis na mão dos estudantes. Então, a atividade curricular acontecia com a presença da tecnologia. Só que depois a gente começou a identificar que isso extrapola
essa presença ou não da tecnologia. Por quê? Porque a gente já tem uma cultura digital incorporada no nosso pensamento. Mas, de todo modo, pode pôr o próximo, por favor. De todo modo, esse web currículo, ele trata da integração currículo e tecnologias numa ótica integradora. Ou seja, nem tudo que é currículo é web currículo, nem tudo que é tecnologia digital é web currículo, nem tudo que é cultura digital é web currículo, mas existe uma zona comum de interferências entre eles, que é onde se constitui o web currículo, que é um construto teórico, uma categoria de ação. Mas por que é relevante? Se já fala de currículo, se já fala de tecnologia. A relevância do web currículo é para provocar o olhar sobre o currículo que é construído, desconstruído e reconstruído em contextos de aprendizagem mediados pelas mídias e tecnologias digitais. Então, esse movimento de construção e reconstrução, o web currículo chama atenção sobre ele. O outro outra relevância no sentido de identificar as interferências e transformações que acontecem, são mútuas, no currículo, nas tecnologias, nas linguagens e nas culturas, e um interfere no outro. E a outra relevância é explorar o potencial de abertura e flexibilização do currículo, porque a tecnologia sempre tem, tecnologia digital sempre tem espaços de escape, né? Escape do controle, você puxa outra coisa, a não linearidade, a abertura, a flexibilidade. Então, esse potencial pode ajudar a concretizar um currículo mais autoral, mais reconstrutivo. E o outro potencial é de reconfiguração das próprias tecnologias segundo as intencionalidades educativas e pedagógicas. E esse segundo aspecto de reconfiguração das tecnologias ficou muito claro e evidente para todo mundo na pandemia. Quando nós começamos a usar as plataformas, elas tinham uma configuração horrorosa, durona, né? Digamos assim, durona. Com 3, 4 meses de uso, e uso intenso o mundo inteiro, imagine quantos dados nossos, né? Esses produtores das plataformas tiveram para analisar, e as plataformas mudaram a partir do modo como nós desenvolvíamos o currículo por meio delas. Então, a concepção do currículo também provoca reconfiguração das tecnologias. E quando nós olhamos a produção de interfaces, mesmo a criação de sites, não é à toa que os sites iniciais, o site da web, digamos, 1.0, era site só transmissivo e linear. Mas quando entra a web 2.0, já potencializa interação, não linearidade, ou seja, há uma reconfiguração aí, porque houve uma tecnologia que permitiu isso, mas também houve uma compreensão maior do potencial de participação das pessoas para que elas realmente utilizem os recursos que estão disponíveis. O próximo, por favor. Então, nesse sentido, a gente começa a olhar para o web currículo e educação híbrida. E não é por um acaso que eu trouxe essa imagem para que a gente compreendesse um pouco mais o quanto nós podemos fazer nessa integração do mundo todo até. Então, o próximo, por favor. Então, há uma convergência muito grande entre o web currículo e educação híbrida. Ambos são conceitos relevantes para a educação atual. São intrinsecamente relacionados, mas eles não são congruentes. Não é isso, um não se dissolve no outro, né? Não há
é uma congruência mesmo, né? De um ser apropriado pelo outro no sentido de que o outro se dissolve nele. Não, eles têm identidades diferentes, mas eles são intrinsecamente relacionados. Ambos, para se desenvolverem de modo que sejam relevantes e significativos, requerem apropriação crítica de tecnologia nos processos de ensinar, de aprender, de desenvolver o currículo e de produzir ciência. Então, a apropriação crítica não é qualquer coisa. A Daniela trabalhou muito bem na tese dela a perspectiva da tecnologia crítica. É isso que potencializa o web currículo e a educação híbrida. Senão, nós vamos ficar trabalhando naquela perspectiva linear, instrumentalizadora, porque a tecnologia também ela potencializa a instrumentalização. Mas a gente pode escapar disso por meio, ou compreender isso por meio da apropriação crítica. Ambos têm fronteiras permeáveis entre saberes, disciplinas, conhecimentos, espaços, tempos, contextos e culturas. Ambos permitem a integração entre conhecimentos científicos e cotidianos, currículo prescrito e currículo vivenciado na prática pedagógica. Então, não é para jogar fora o currículo prescrito, porque ele é um norteador, mas é para ter os olhos muito abertos para a relevância do currículo vivenciado na prática. Ambos com abertura para lidar com a imprevisibilidade, a dúvida e a descoberta. E ambos têm o potencial de desenvolvimento por meio do diálogo, da negociação de significados e sentidos, concretizados na prática social pedagógica, articulada com outros contextos. O próximo, por favor. Portanto, quando nós estamos falando de potencialidades dessa convergência de web currículo e educação híbrida, é para além da inter-relação entre presencial e virtual, entre online e offline. Ainda que a educação híbrida, na pandemia, né, que foi chamada, inclusive, de ensino híbrido, numa visão de ensino bastante instrucional, o foco tenha sido presencial e virtual, de tal forma que, como não podia colocar todos os alunos juntos numa sala de aula, quando começou aquela coisa que só podia ir uma parte dos alunos a cada dia na instituição educativa, teve escola aqui em São Paulo que as crianças não tinham com quem ficar em casa. Então, eles tinham duas salas. Uma sala era a sala com o professor presencial e outra sala era transmitida a aula na mesma escola, tá? Era transmitida a aula para o outro grupo que ficava com o professor auxiliar. No dia seguinte, trocava as turmas. Isso era o ensino híbrido, vivenciado na pandemia. Tem dissertação que eu orientei que isso está lá registrado e analisado. Aliás, não sei se a Rose participou dessa banca. Não, acho que não. Foi muito interessante essa discussão. E era isso mesmo. Ou era online e offline, né? Ainda hoje. Vamos fazer híbrido, online e offline. Não, não é que isso não seja híbrido, mas isso é o híbrido mais limitado possível. Tem autores que até falam dos níveis do hibridismo, e esse é o nível mais elementar. Bom, para nós, o potencial está nessa integração de lugares sociais e educativos, de sujeito e grupo, de fazer, experienciar e refletir, de múltiplos letramentos, não ignora o letramento da própria escrita e leitura, mas envolve múltiplos letramentos, múltiplas modularidades e múltiplas culturas.
é tudo dos múltiplos. Então, interrelaciona, e aí na formação profissional é fundamental essa interrelação entre contextos de formação, de trabalho e do cotidiano, fazendo com que, permitindo que a instituição educativa, a educação formal, propicie e incorpore experiências educacionais autênticas dos outros contextos. Isso é uma potencialidade maravilhosa. Bom, também associa diferentes metodologias e tecnologias. Quando eu estou falando de diferentes metodologias, eu não vou listar aquela lista padronizada, que eu acho que aquilo é um desserviço. Não que seja ruim em si mesma, mas virou como se fala de aprendizagem lá por estação, tem que seguir aqueles procedimentos que na literatura algum autor escreveu e ele passou a ser adotado como padrão. É a mesma história do híbrido com presencial e virtual. Alguém escreveu isso, então vira a fórmula. Não tem fórmula. O híbrido é justamente sem fórmula. O híbrido já era falado lá em Platão, gente. E em Platão era o híbrido no teatro, porque ele propôs a integração da tragédia e da comédia na mesma peça. Então, tem uma coisa muito importante aí, que é uma nova identidade que surge. A peça de teatro que integra tragédia e comédia não é só tragédia, nem é só comédia, é outra identidade. E isso que é importante a gente entender do híbrido. Então, não tem regra para o híbrido. Ele é reconstruído em cada situação. Mas, para nós, a grande potencialidade que nós enxergamos também desse casamento do webcurrículo com a educação híbrida é a vinculação entre a investigação, a ação, a prática, portanto, e a formação, o que nos permite constituir redes de conhecimento de múltiplas culturas, linguagens e comunidades com distintos atores sociais. Então, nós podemos trabalhar com agentes da comunidade no trabalho pedagógico da instituição educativa, da educação profissional, sobretudo, que é algo tão relevante. E quem que nos permite fazer isso de maneira mais fluida? É a tecnologia digital, quando a gente tem essa visão de webcurrículo e não de currículo transmissivo apenas. E aí vem a questão da inovação. E a inovação é a palavra de ordem, né? Aliás, tem algumas palavras atualmente que estão na boca da CAPES, do CNPq e de outros agentes, como a inovação, a implementação, a escalabilidade, e vai por aí. Mas inovação pronta não é inovação, né? A tecnologia em si ela é uma inovação, mas ela não é necessariamente uma inovação educacional. A inovação educacional é criada na própria educação, no próprio ato educativo. Então, esta perspectiva, o potencial dessa integração do webcurrículo com a educação híbrida, ele permite, ele potencializa a criação de criação e não implementação. A criação de inovações curriculares, educacionais e até tecnológicas, mas é tecnológicas em função do pedagógico, e não tecnológica pronta, que é uma solução vendida aí para os sistemas de ensino como tendo resolvido todos os seus problemas, né? Ultimamente tem a venda do Maker, né? Então, vende projetos de educação Maker, baseado numa lista de procedimentos que todos os estudantes têm que fazer igualzinho. Perde toda a riqueza da educação maker. E, além de ficar só no fazer, ou seja, não se discute os conhecimentos envolvidos naquela produção,
perde a criatividade, que é o que gera engajamento do aluno, é ele ter a oportunidade de se expressar, de produzir algo que é relevante para ele, que permite desenvolver a criatividade e a criticidade também, né? E aí é papel do professor ajudar tudo isso. O próximo, por favor. Mas, assim como tem potencialidades, tem muitos desafios. Então, esta convergência apresenta aí um conjunto de desafios. Eu coloquei aqui apenas 5, tem muitos outros que vocês devem estar pensando já por aí, né? Uma delas é assumir uma nova abordagem curricular, integrada com o cotidiano, a cultura e seus instrumentos, ou seja, é um currículo das conexões. É um currículo que considera as problemáticas da vida. Então, quanta coisa, sobretudo nos institutos de educação tecnológica, surgiram e foram produzidas no período da pandemia para ajudar a resolver problemas da pandemia. Então, ali tem um currículo embutido. Mas será que os alunos ficaram no fazer ou os conhecimentos implícitos na produção daquela tecnologia foram discutidos, se permitiu que os alunos tomassem conhecimento e se apropriassem do significado deles? Porque esse é o papel da educação. Só produzir tecnologia não é o papel da educação, mesmo que seja na formação tecnológica. Então, tem que olhar que nova abordagem curricular é essa. A outra coisa é compreender as tecnologias não como ferramentas apenas. Claro que elas são ferramentas, mas elas não são só isso. Elas são muito mais. Elas são instrumentos da cultura, elas são linguagens de representação do pensamento, de negociação de significados e de atribuição de sentidos. Então, essa compreensão é um desafio, porque isso não está claro ainda, eu ousaria dizer, na maioria das situações educacionais. Todos nós sabemos de experiências que faz isso, mas nós sabemos de um conjunto maior de experiências que não enfrenta esses desafios e que a tecnologia continua restrita à ferramenta. Bom, outro desafio é extrapolar as disciplinas TIC, quer dizer, as disciplinas voltadas para o ensino da tecnologia, isso tem muito, sobretudo na educação básica, né? E extrapolar também os projetos eventuais com tecnologias. Então, tem que extrapolar essas coisas pontuais. A tecnologia tem que ser trabalhada nas disciplinas do currículo por meio de uma perspectiva transversal e interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas de conhecimento, diferentes ramos de atividades e de formação. Esse é um desafio também. Mas para que esse desafio seja enfrentado, é preciso também criar espaços híbridos de formação, atuação profissional e aprendizagem, ou seja, o diálogo e colaboração entre universidade e escola, quando se refere à formação de professor, entre universidade e empresa, quando se refere à formação de profissionais que atuam em empresas. Enfim, entre a instituição formadora e a instituição de trabalho, de exercício profissional. É preciso criar um espaço híbrido aí. E aí tem gente que, quando vê isso, fala: então vamos criar uma faculdade. Agora voltou à tona a discussão das faculdades para formação de professores fora das universidades. A gente já viu isso em décadas atrás. 2 vezes eu já vi essa discussão, em 2 períodos diferentes, e agora vem voltando. Não adianta, isso aí também não é um espaço híbrido, isso aí é um espaço isolado, e o híbrido é tudo integrado.
Então, não é nem criar uma nova faculdade dentro de uma universidade, é criar um espaço de diálogo entre a instituição formadora e a instituição de trabalho. Isso que é fundamental. E um outro desafio é adotar princípios da ética e da estética no fazer em rede, comprometidos com o fortalecimento da cidadania democrática, da multiculturalidade, dos multiletramentos, das múltiplas culturas também, e da consciência crítica. Então, esse é um desafio imenso que está em nossa prática e que a gente tem que levar em discussão para a tomada de consciência dos estudantes em diferentes momentos do nosso trabalho pedagógico, seja em que área for de conhecimento e de formação. O próximo, por favor, Daniela. Bom, aí eu vou colocar um exemplo para vocês do que nós fizemos na PUC, que, inclusive, a professora Rose analisou no pós-doc que ela fez, que eu tive o prazer de ser a parceira dela nesse trabalho. Então, nós já vínhamos discutindo as questões da educação híbrida antes da pandemia. E aí, quando começou aquela conversa de que íamos começar a voltar para o presencial, nós ficamos assim, bom, mas vai voltar como, né? Ninguém tinha muito essa ideia. Então, nós pensamos num projeto no nosso programa, e aí nós concebemos esse projeto chamado Usos Híbridos no Currículo. Esse uso não é um uso acrítico, é o uso na perspectiva de Agamben, é o uso com significado e sentido. E esse projeto foi dentro do programa de pós-graduação em Educação e Currículo, na linha de pesquisa de novas tecnologias em educação. Ele foi desenvolvido de 2022 até 2024. E na proposta do nosso programa, e depois se tornou uma proposta que a própria instituição se apropriou e virou um projeto institucional, respeitando as características de cada curso ou programa de pós-graduação. Então, o do programa de educação e currículo é que colocou essa característica de usos híbridos no currículo. Os outros trabalhavam na perspectiva de articulação de contextos, mas não adentravam os estudos de currículo que nós fazemos, porque é inerente ao nosso programa, né? Bom, então, esse projeto nosso, ele tinha como características principais a articulação de contextos de educação formal e não formal, com problematização e com proposta de uma intervenção no outro contexto que estava sendo estudado, uma intervenção que era social e colaborativa, isso é, junto com os participantes do outro contexto. A tecnologia foi um instrumento de mediação importante, mas ela foi considerada não só como dispositivo, mas como produção humana gerada na atividade de intervenção e também para o registro de todo o desenvolvimento do projeto e as produções decorrentes. Dimensões que foram exploradas neste projeto, por exemplo, tivemos a equidade, os direitos, a liberdade, a democracia, a ética e outras. E as disciplinas eram todas disciplinas da linha de tecnologias em educação, cada uma tinha suas especificidades, intencionalidades, mas tinha também atividades conjuntas. E os conceitos que foram trabalhados foram principalmente esses que estão registrados aqui: codesign, escolarização aberta, currículo, cultura, educação aberta, educação híbrida, ciência aberta, inteligência artificial. O próximo, por favor.
Então, aqui nós temos uma representação que vai mostrando como é que isso acontecia nas atividades das disciplinas. Então, nós trabalhamos com projetos de intervenção dos estudantes em diferentes contextos de educação, formal ou não formal. E formamos grupos, 12 grupos de alunos, alunos das 3 disciplinas, mas tinha aluno que participava só de uma, ou de 2 disciplinas, ou das 3. Então, e tinha semestre que os alunos saíam, chegavam outros e eram integrados ao trabalho. Era uma coisa assim muito, muito dinâmica. Então, qual que era o desafio deles? Era analisar contextos educacionais, formal ou não formal, para identificar problemas deste contexto em que eles pudessem trabalhar no tempo previsto do desenvolvimento da disciplina, junto com profissionais que trabalhavam nesse contexto, tentando encontrar alternativas de solução para o problema. Então, era um trabalho de co-design desenvolvido em colaboração com os profissionais do contexto e com os colegas da escola, porque tudo era discutido no andamento do projeto. E eles tinham que gerar um produto ou um protótipo que envolvia tecnologias, não necessariamente digitais. Alguns fizeram até proposta de currículo, que era educação básica, então a proposta de um currículo para uma escola do SESI, inclusive. Ficou muito interessante. Outros eram tecnologia mesmo, né? Produto tecnológico, de tecnologia digital, inclusive. Bom, então, o primeiro semestre era esse projeto que eles fizeram uma pesquisação e intervenção em diferentes contextos. No segundo semestre, eram 11 projetos. Aqui, a colaboração com agentes do contexto foi fortalecida. No primeiro caso, eles começaram num contexto e alguns grupos tiveram que mudar de contexto, porque eles chegavam lá tão assim afoitos para desenvolver o projeto que a colaboração com os profissionais do próprio contexto era uma coisa assim que eles não entendiam direito, nem os profissionais do contexto. Qual vai ser o meu papel? Vou fornecer dado para a universidade e nada mais, né? Porque eles tinham aquela ansiedade de resolver o problema. Aí compreenderam que eles não iam encontrar solução para o problema sozinho, que tinha que ser um trabalho muito colaborativo com os agentes do contexto. Então, no segundo semestre já houve isso. No terceiro semestre, nós vimos que era importante que cada grupo tivesse um par mais experiente, que era um doutor egresso do programa, que tinha estudado um tema próximo ao tema que estava sendo investigado. Então, era uma pessoa que ia acompanhar o processo também. Ele não ia no contexto, mas acompanhava. A maioria era online, porque eram pessoas de diferentes partes do Brasil. E aí a gente sentiu a necessidade de um aprofundamento conceitual. 2024 foi o ano que a gente trabalhou mais voltado para o aprofundamento conceitual, porque a dinâmica desse trabalho ela é tão intensa e os estudantes, mestrandos e doutorandos, ficavam tão envolvidos nesta produção que a gente sentia assim, falta estudar mais os conceitos envolvidos aí. Então, fomos trabalhar com isso, com mais afinco, e isso interferiu e continua interferindo nas teses e dissertações em andamento, porque eu digo assim, que esse processo é um processo de aprender a fazer pesquisa pesquisando. Então, isso interfere na produção das teses e dissertações. O próximo, por favor, Dani. Então, aqui a gente fez um exemplo do que aconteceu. Nós tínhamos orientações para os alunos, tínhamos aulas no âmbito de cada disciplina, mas tínhamos aulas conjuntas das 3 disciplinas envolvidas com o projeto. Tínhamos atividades externas
por exemplo, visitas ao contexto no âmbito de cada grupo, ou às vezes o grupo todo ia em determinado contexto. Tínhamos o ambiente virtual conjunto, utilizando a Sala Teams, que é a plataforma que a PUC utiliza para o bem e para o mal, mas toda a aula a gente utiliza, continua utilizando o ambiente virtual em conjunto. Até hoje a gente tem problema com alunos doentes, né? Acho que todo mundo observa isso, né? Parece que a gente ficou mais suscetível a diferentes doenças, inclusive Covid, às vezes afeta um ou outro aluno. Então, sempre tem gente acompanhando pelo virtual também. Mesmo na aula conjunta, a aula conjunta tem um problema de negociação do horário, porque as disciplinas, uma funcionava de manhã, outra no meio, entre o início da tarde, da 1 às 4, por exemplo, e a outra funcionava das 4 às 7. Os nossos alunos são trabalhadores. Então, o horário da aula conjunta era no horário de uma dessas disciplinas. Então, nem todos poderiam participar. Então, nós tínhamos aqui também o online síncrono, e era sempre horário combinado. E aí, o último semestre, nós fizemos até de sábado. Aí era uma festa também. Foi assim, muito legal. Os alunos iam levando... Era não só no sábado, como fora da PUC. Então, era uma festa. Foi muito legal isso. Trabalhamos também, né, com contextos que já falamos, de educação formal e não formal. Usamos também metaversos, sempre, então, alunos presenciais e online. O próximo, por favor. Aqui acho que nós temos agora alguns exemplos de projetos que eles desenvolveram. Um foi segurança digital no ensino médio. Gente, foi assim uma tomada de consciência até para os nossos alunos da insegurança digital, né? Porque não tem princípio algum. Então, foi um trabalho muito bonito de despertar, inclusive, da consciência dos professores do ensino médio sobre isso. O outro muito interessante, o coletivo Meninas Marins e a construção de comunidades. Meninas Marins é um coletivo de mulheres negras da periferia de São Paulo. E elas se constituíram num coletivo e é uma comunidade de empreendedoras. Podem procurar na internet, inclusive tem um livro delas, que foi produzido pelo SENAC, é uma história maravilhosa. O outro é uma exposição do Sesc de Campinas, exposição Darwin, o original. Essa exposição foi montada no período da pandemia, então é muito interessante também esse trabalho, e é feito com assessoria de pesquisadores, especialistas na teoria de Darwin, uma coisa muito interessante. O outro, maker desplugado no ensino religioso. E esse também foi bem interessante. Era, na verdade, a aula de catequese no ensino religioso da Igreja Batista, o projeto da PUC, né? Mas a gente tem alunos de todas as religiões. E eles trabalharam nessa perspectiva do maker desplugado, que as crianças vão para a catequese enquanto os pais estão no culto. Foi muito interessante esse trabalho. Porque não era esperado nada, né? Quando vieram com essa proposta, porque a proposta sai dele, a gente achou que não ia sair nada, mas saiu um projeto muito interessante, tem publicação sobre isso. Outra, mediação cultural em ambientes digitais, formação profissional de surdos, da DERDIC. A DERDIC é uma organização vinculada à PUC São Paulo, que trabalha... Eles tiveram até pouco tempo até a escola de educação básica para surdos. Hoje a escola de educação básica está sendo descontinuada, mas eles fazem a profissionalização de surdos e a inserção no mercado. E tinha um problema sério nesse diálogo dos surdos e o mercado. E isso foi por meio de
da reformulação de um site que levava em conta as necessidades dos surdos e as necessidades do mercado, e também a da DERDIC, que promove essa inserção. A integração de tecnologias na educação básica, o programa PROATEC da Secretaria Estadual, que nos deu consciência do absurdo desse projeto. É uma sala que tem numa escola e que atende todo mundo, e o mais difícil é atender a própria escola, atende a comunidade, atende outras escolas, mas os professores da própria escola não sabem o que acontece ali. A reforma curricular da educação básica do SESI, esse que saiu mesmo, uma nova proposta de currículo, a relação humanos-máquinas, inteligência artificial na formação de professores, justiça curricular e aprendizagem para todos, usando o DUA e as tecnologias na educação básica. Este programa aqui, usando o DUA na educação básica para todos, sobretudo para as crianças que usam sala especial, é uma tese de doutorado que saiu daqui desse projeto e continua se desenvolvendo. O próximo, por favor. Bom, finalizando, então, vou falar um pouquinho dos resultados para a gente ter um tempo para conversar. Primeira coisa, integração curricular, né? A gente percebe a autoria e reconstrução do currículo no desenvolvimento de projetos. Muitos conceitos estudados nas disciplinas, eles emergiam dos projetos, eles nem faziam parte da ementa inicial das disciplinas, e eles foram estudados. Por exemplo, codesign foi um deles. A outra é a convergência entre conhecimento científico, da prática e do cotidiano, o currículo proposto e o currículo realizado. E é muito legal como os estudantes, mesmo de mestrado e doutorado, vão tomando consciência desta convergência, que a literatura escreve isso, mas eles vivenciam nos projetos, aí adquire outro significado. A criação de espaços híbridos de relações multiculturais. A complementariedade não é substituição entre contextos presenciais e virtuais, formais e não formais. Isso foi muito forte, porque nós temos um convênio com o SESC São Paulo, e tem mestrandos fazendo doutorado, mestrado, aliás, conosco, com Bolsa SESC. E eles chegam dizendo assim, o SESC é uma instituição de educação não formal, não tem nada a ver com a formal. E aí eles se deram conta que tem a ver com a formal, que tem complementariedade, e um tem que entender o outro, e um realimenta o outro. Foi muito interessante essa compreensão. Letramento digital também foi uma coisa que se desenvolveu de forma bastante intensa, por meio do pensamento computacional relacionado ao uso e criação de mídias e tecnologias digitais e analógicas, e até tecnologias mesmo como metodologias, e sempre acompanhado da tomada de consciência do que estava envolvido ali, né? Trabalhar com turmas, né, que não são muito grandes, porque turmas de pós-graduação, mestrado, doutorado são turmas pequenas, então dá para aprofundar bastante esses elementos. O letramento científico, porque os projetos tinham foco em questões sociocientíficas da realidade, do contexto investigado, em articulação com o currículo. Produção e aprofundamento de conhecimentos, articulação prática e teoria, engajamento cívico e formação cidadã, com a participação ativa na busca de solução para problemas reais, educação, justiça social e curricular, contribuição, né, para reduzir as desigualdades, e comunidades inclusivas e sustentáveis com parceria interinstitucionais. Mas eu quero complementar para vocês que nem tudo são flores, né? Isso são resultados das ações de pesquisa, ações pontuais,
que trazem referências de como essas coisas podem acontecer por meio desse diálogo entre contextos, por meio do hibridismo que se faz em diferentes dimensões, e não só presencial, virtual, online, offline, mas é muito além. Envolve pessoas muito diferentes, culturas diferentes. Então, assim, são referências que podem nos ajudar, mas cada contexto tem que criar as suas soluções, e o trabalho integrado, universidade, educação não formal, nos permitiu encontrar um espaço de grande aprendizado para a universidade. Não é a universidade ajudando outros espaços de educação não formal. É todo mundo aprendendo junto, se construindo, se desenvolvendo e reconstruindo os seus contextos educacionais. Essa é a grande contribuição que temos. O próximo, por favor, que acho que já terminou aí, né? Então, muito obrigada. Isso mostra que nós temos experiências, né, que nos ajudam a pensar que no futuro se constrói a partir das experiências do passado, ressignificadas no presente. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Acho que uma provocação muito grande que você traz para a gente pensar o híbrido, né? Muito grande. E o que é muito legal na PUC, assim, porque mesmo usando outra terminologia, que eram os contexto de aprendizagem, né, que chama, a universidade toda teve essa experiência na graduação também, né, então acho que é um projeto muito legal. Eu tenho um monte de perguntinha aqui, mas eu vou abrir para os nossos professores do IFSC. E aí vocês podem abrir a câmera e conversar com a professora Beth. Eu não sei se alguém gostaria de falar. Pode tirar o PowerPoint, Dani, da tela. Daí a gente fica maiorzinha. Quem gostaria de começar? Saiu para vocês ou não? Ainda não. Tá, ele demora um pouco. Saiu? A gente pode minimizar naquela TVzinha que tem do lado direito, né? Fica minimizado para nós, para cada um, usuário. Pronto. Oi? Para mim eu foi. alterei o layout. Imagino que tenha. Por aí, porque aqui às vezes aparece para a gente, para os outros não, né? Mas para mim. Oi, Luciana. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Professora aqui de São Miguel do Oeste, né? Sou coordenadora de NEAD, trabalho também com a UAB, então há algum tempo, né, com o contato com a educação à distância. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, da fala da professora Maria Elizabeth foi justamente essa criação de espaços híbridos de formação, né? E uma das coisas que a gente tem proposto, por exemplo, aqui no campus onde eu trabalho, em reuniões pedagógicas, né, tentar se fazer essa proposta com os professores, de que se tenha um tema comum, né, que possa ser trabalhado de forma interdisciplinar. E aí começa, né, essa proposta, né, às vezes os professores até se reúnem para iniciar, né, esse trabalho dessa colaboração dentro do trabalho, né, sendo híbrido ele, né, ou não, porque a gente trabalha principalmente com cursos de nível técnico, né, técnico de nível médio, né, cursos de graduação também, e agora com especialização, mas
que eu vejo que muitas vezes, né, as pessoas estão fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, né, e acaba não abrindo esse espaço para, não, é um tempo que a gente não tem, né, a gente pensa, quero fazer tal coisa, quero dar conta de tudo, mas muitas vezes a gente não consegue se envolver adequadamente e realmente levar o projeto até o final, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que marca muito, né, a partir do momento que as tecnologias, né, especialmente depois da pandemia, né, tem mudado a forma de a gente tanto trabalhar, né, quanto de ministrar nossas aulas também, né. Então, muitas vezes a gente acaba se sentindo impotente, né, por conta de uma avalanche, né, de informações que acabam chegando e tantas coisas que a gente acha bacana, quer fazer na sala de aula, mas acaba não conseguindo, né, dar efetivamente o andamento do trabalho. E uma coisa que me chamou bastante atenção na fala da professora também foi ali sobre os espaços maker, né? Que a gente quer abrir para que os estudantes, né, criem, só que chega muitas vezes a gente também quer ao mesmo tempo enquadrar, né? De não tem que ser feito dessa forma. E eu acho que isso muito está ligado também lá no início da fala da professora da BNCC, né? Porque a gente tem um currículo para seguir e esse currículo acaba sendo, né, pelo menos a gente passa por auditorias, né, de tempos em tempos para saber se essa ementa realmente está sendo seguida ou não. Então, muitas vezes a gente tem que acabar escolhendo, né, qual dos conteúdos que você vai conseguir trabalhar adequadamente e alguns que gostaria de explorar um pouquinho mais, acaba não tendo esse tempo porque acaba ficando outro de fora. Então, não era bem uma pergunta, né, um questionamento, mas, enfim, também umas reflexões colaborando, né, com a fala da professora. Obrigada. É isso mesmo, Luciana. A pandemia nos levou a um fazer emergencial vertiginoso, né? E nós voltamos para o presencial e aqueles procedimentos e instrumentos, inclusive, que foram criados para o período emergencial permaneceram. Então, hoje a gente tem uma burocracia que nos sufoca, que a gente não tinha antes, que toma o nosso tempo mesmo e que muitas vezes impedem o que é mais importante, que é levar o projeto pedagógico mesmo de uma maneira mais adequada. E todos nós, alunos, professores, as crianças estão envolvidas nisso. Imagina, então, adultos, né? Alunos adultos. Eu acho que nós temos que fazer movimentos nas nossas instituições para que sejam repensados os tempos. A própria CAPES, CNPq, eles estão atormentando a vida da gente de um modo que é assim, uma coisa absurda, não é que não se queira fazer, mas o que é essencial? É o material de controle ou é realmente a atividade fim? No final, o meio está tomando o lugar do fim, né? E isso é em todo lugar, em todo lugar. Quanto ao maker, então não precisa brincar de maker se vai entregar uma lista para os alunos fazerem. Porque o maker vem da cultura maker, da cultura do faça você mesmo aquilo que é relevante para você. Agora, se leva um papelzinho pronto para o aluno seguir aqueles procedimentos, aqueles passos, como dizem na educação básica, que capacidade de escolha o aluno tem? Nenhuma. Então, aí é um currículo pronto, não é para ser desenvolvido, é para ser reproduzido. E aí não tem criatividade nenhuma, aí não tem inovação nenhuma, não tem nada. Então, é preciso voltar às origens desses conceitos para entender para onde vamos e fazer escolhas. Porque currículo não significa que você tenha que cumprir todas as linhas que estão escritas nas propostas. Significa escolhas.
escolhas de acordo com o que é relevante para aquele grupo. E tem coisa que é relevante para um grupo e não é relevante para o outro. Então, acho que é para a gente pensar mesmo sobre isso. Muito importante sua reflexão. Obrigada. Legal, então, obrigada, justamente, né, por essa fala também, e momento também da gente pensar, né, na gestão, como são feitas as gestões dentro das instituições. E talvez, né, tenhamos poucos colegas hoje na nossa aula síncrona, né, porque, coincidentemente, né, hoje é dia de debate para a escolha dos reitores, né, então, pode ser que, né, alguns... Eu também atrasei um minutinho para entrar, porque eu também estava assistindo parte do debate, então, só para dizer para as professoras que talvez não tenha sido, né, falta de interesse, pode ser que alguns tenham se distraído com o outro compromisso. E eu vou pedir licença para me retirar, daqui a pouquinho, precisa sair um pouquinho antes, porque eu vou ministrar uma aula daqui 10 minutinhos, tá? Mas obrigada pelas falas, pelos aprendizados todos da aula de hoje, tá? Muito obrigada. Então, acho que esse debate para reitor não é uma distração, é muito importante, porque os nossos gestores que vão lutar para que a gente tenha essa condição, esse tempo, essa possibilidade de trabalhar com currículos diferenciados, como a Beth está falando, né? Mas, assim, a fala da Beth e da Luciana me traz a reflexão, assim, como essa cultura escolar é forte, né? Como é difícil quebrar esse modelo que a gente tem, e ela nos amarra de tal modo que a gente, mesmo nós que somos de universidades, que somos um pouco mais livres, digamos, menos controlados dentro de sala de aula, a gente tem uma cobrança que não é tão direta, mas que ela está ali, inclusive, dos próprios alunos, né? Quando a gente foge desse script, a gente acaba sendo cobrado de algum modo, e aí, como a gente já tem uma condição que não favorece, a gente acaba reproduzindo tudo aquilo que a gente faz há milhões de anos, né? O Beck, eu queria te perguntar assim, primeiro, se ele continua... Desculpe. Não, está tudo certo, olha aí. Eu estou desligando aqui, mas pronto. Se esse projeto ele seguiu, e lá no começo, assim, porque eu acho que quando você fala em educação híbrida, fala no hibridismo, vem muito essa concepção formatada lá de que vai ser uma aula que vai estar um pouco presencial e um pouco à distância, e é isso. Como que era essa compreensão dos alunos, dos colegas, porque vocês trabalharam ainda integradamente em 3 disciplinas, porque eu acompanhei uma parte desse projeto e eu sei que tinha alguém que puxava, que era você, que tem essa compreensão desse conceito, de quebrar esse conceito de outra forma, e principalmente essa compreensão de currículo, né? Porque muitas vezes não é fácil a gente compartilhar a experiência com os nossos colegas, e é tão importante a gente fazer isso. Eu acho que um projeto desse que você traz, ele adquire especial significado exatamente, também pelo compartilhamento com o colega, né? Não exatamente, mas também pelo compartilhamento com os colegas. Então, assim, como é que foi esse começo? Como é que a gente rompe com isso, né? Porque eu acho que é a fala da Luciana também, como é que a gente rompe, como é que a gente começa, e se ele ainda está em vigor, se vocês seguiram adiante em outros semestres, como é que está? Certo. Bom,
a gente sempre teve diálogo na linha de pesquisa, né, entre os 3 professores. Agora tem até um quarto, que o Ladislau agora está na nossa linha também. Mas nós fazíamos cada um o seu voo. Aí, quando surgiu essa proposta do híbrido, e surgiu no bojo da linha, então nós desenhamos a proposta em conjunto. A proposta não era minha, ou do Fernando, ou da Graça, ela foi trabalhada, desenhada em conjunto, inclusive com o coordenador do programa, que na época era o Alípio. E o Alípio teve uma compreensão muito boa também desse processo, né? E como nós estávamos vivendo mesmo, né, uma volta ao presencial da pandemia, nós estávamos no momento que a gente podia experimentar tudo. Então, o momento foi propício. Realmente foi muito propício. E, por se tratar de um projeto institucional, algumas coisas foram viabilizadas. Por exemplo, coisas até muito simples, né? A gente tem que assinar o ponto quando vai dar aula. Não é toda vez que está na universidade, mas dia que tem sala de aula, tem que assinar o ponto. Até por questão mesmo de judicialização, né? Porque tem muito problema nesse sentido. Bom, mas se a gente vai trabalhar em diferentes contextos, como é que fica? Porque antes disso, por exemplo, uma vez que eu fui com os meus alunos para a Unicamp ou para outros lugares, antes de eu sair, eu tinha que ir na PUC assinar o ponto, porque era dia de aula. E não adianta eu fazer isso com os alunos em dia que não seja de aula. São alunos adultos trabalhadores que só vão na PUC no dia da aula do pós-graduação. Outro dia, fora do horário da aula, eles não têm para ir lá. Então, precisou, gente, para liberar o ponto, precisou uma autorização do pró-reitor com o Departamento de Recursos Humanos. Então, nós estávamos não era assim, liberou geral também. Era naquela data, a secretária colocava uma observação, aula externa do projeto Híbridos. Aí eu não precisava passar lá para assinar o ponto. Coisas mínimas assim. Mas outros elementos também foram facilitados. A gente sempre tinha salas de aula com todos os recursos tecnológicos, né? Que a PUC tem aquele andar cheio de salas que são chamadas tecnológicas, que já estão ficando meio desatualizados, né? Mas, enfim, tem, né? Que tem todos os recursos, tem quadro branco para você escrever na volta toda, tem câmera que acompanha o movimento de todo mundo na sala e é integrada com o computador e com os sistemas de webconferências que a gente usa. Então, essas condições nos foram dadas, né? Porque esse espaço físico existe, acho que tem umas 12 ou 15 salas assim, mas é claro que ela não atende a universidade toda. Então, nós tínhamos prioridade para o uso dessas salas. Também o nosso planejamento era olhado com cuidado, e a universidade, a partir dessas iniciativas, ela passou a realizar ciclos de formação docente todo início de período letivo. Antes de começar as aulas, tem uma semana de ciclo de formação docente. E os professores envolvidos com essas experiências eram convidados para compartilhar com os colegas as suas experiências. Então, isso foi bem interessante. Aí você pergunta, o projeto seguiu. Bom, entre nós, a gente continua trabalhando. Estamos trabalhando, integrados, temos, inclusive, muitas publicações conjuntas, e
ações também. Todo início de ano a gente faz um planejamento conjunto, há situações em que um vai na aula do outro, os alunos trazem muitas informações do que acontece numa aula em relação à outra, há momentos de aulas conjuntas, mas isso nossa iniciativa, porque o ano passado teve mudança de reitoria. E o reitor eleito não tem nada a ver com a reitoria anterior, ao contrário, ele meio que rompeu, né? Ele era oposição à reitoria anterior e ele era o candidato da mantenedora. E ele foi eleito. Então, hoje, o discurso da mantenedora na universidade é muito mais forte do que era antes, e até agora ele não se pronunciou sobre esse projeto. Os grupos continuam o seu trabalho independente de qualquer pronunciamento da reitoria. É isso que nós temos. Passinho para frente, dois para trás. Assim a gente segue. Aquele discurso da utopia. A utopia, a gente dá um passinho para frente, dois para trás, mas tem que continuar sendo lógico, senão um passinho para frente não vai mais. Todo processo novo, né? Tem isso, né? Porque anda em convulsão nesses meses, últimos 2 meses, inclusive, é uma convulsão só. Meu pai, que difícil. Mas é assim, para nós afeta também quando a gente troca os nossos dirigentes, porque há outras políticas, né? Principalmente para quem trabalha com educação à distância nas instituições públicas. A gente tem uma legislação nacional, mas ao mudar o gestor, muda muito o que, de fato, a gente faz ali no nosso cotidiano, né? Que permite que a gente faça de um jeito ou de outro. Mas Fala, Dani. Ai, desculpa, Rosa, eu achei que tu tinha terminado, perdão. Não, pode falar, pode falar. Eu queria só pedir, por favor, que você complementasse quanto a aos contatos, né, a entrada nesses outros espaços, né, dos espaços não formais, porque eu imagino que por conta de ter sido numa pós-graduação, esse contato tenha vindo talvez do interesse de pesquisa já de cada um dos pós-graduandos, ou não, ou se já havia por parte da PUC algum contato inicial com esses outros locais, algum tipo de convênio, alguma parceria, né, de como que viabilizasse, né, de forma mais simples, enfim, esse acesso, né, a esses espaços. Como é que foi essa parte, né, que também é uma parte importante, né, de interação com os outros espaços? Claro, não, você tem razão, não é simples, né? Bom, com o SESC nós temos os alunos, né, e já temos a parceria com o SESC, então era natural que acontecesse ali em espaços do SESC. Em escolas, de uma maneira geral, o que aconteceu nos projetos é que foram escolas em que ou tinha um aluno do grupo trabalhando naquela escola, ou um aluno que tinha fácil contato naquela escola. Então, por exemplo, um aluno que trabalhava na diretoria de ensino, ele dizia, olha, tal escola tem perfil para esse projeto que vocês querem desenvolver. Então, contactava a escola para saber se ela tinha interesse, e aí que eles iam na escola. Sempre com uma carta nossa explicando do que se tratava o projeto, do nosso compromisso com o sigilo dos dados, né? Não identificar identidade nem instituição. Mas, às vezes, tinha problema mesmo. A escola dizia que queria, mas quando o pessoal chegava lá, por algum motivo, eu mesma trabalhei com uma escola, porque eu também desenvolvi um projeto na mesma perspectiva com alguns alunos.
E tinha uma escola que nos foi indicada, maravilhosa, uma escola lá em Perus, uma periferia assim terrível, mas a escola era maravilhosa no sentido da sua convivência com a comunidade. Ela tinha portas abertas final de semana para a comunidade usar as suas quadras, que é um lugar muito, muito pobre, muito carente de espaços culturais. Mas aconteceu que, assim que nós fizemos esse contato com a escola, começaram a circular as notícias daquelas escolas que tinham sofrido violência, ataques mesmo, com morte de alunos e tudo isso. E na região desta escola que eu estava começando, uma escola foi invadida, não chegou a morrer ninguém, mas foi invadida. Então, a escola achou que eles não queriam mais trabalhar com ninguém de fora indo para lá. Aí nós fomos procurar outra escola e conseguimos, e a escola nos recebeu muito bem, e é uma escola com a qual eu trabalho até hoje, que eu trabalho, inclusive, com o conceito de escolarização aberta, no âmbito de um projeto universal, de uma rede de pesquisa, que a Miriam, inclusive, que coordena esse projeto universal, Rose. Então, tem universidade de 7 regiões do país e a coordenação é da UFRJ. Então, toda universidade que participa desse projeto tem pelo menos uma escola parceira. A Miriam tem 2, e outras que circulam em volta também, porque uma das escolas ela já tinha começado a trabalhar desde o tempo do projeto UCA. Porque leva tempo essa aproximação com os contextos também. Teve um grupo de alunos que foi trabalhar com o MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E o MAN tem um site, né, de divulgação, tudo mais, e eles foram no sentido de colocar um dinamismo nesse site. E avançou, fizeram a proposta juntos, tudo. Na hora que eles apresentaram um pouco mais, uma das diretoras disse, não, espera aí, nós não queremos esse trabalho de ter um site dinâmico desse jeito, não. O nosso site é para continuar só informacional mesmo. Então, pronto. Foi um projeto ótimo, que eles aprenderam como não chegar com muita sede ao pote. Sempre tem aprendizado. Boas contribuições para as dissertações dos alunos envolvidos nesse projeto. Primeiro, foi uma frustração danada. E olha que a gente sempre falava, eu dizia, olha, quando nós vamos numa escola ou vamos num outro espaço, a gente tem que ir com muita humildade. Nós estamos entrando na casa do outro. Então, tudo é pedir por favor, nós não temos respostas prontas, nós vamos lá para aprender com eles. Tudo isso a gente conversava muito. Mas eles foram assim, num afã de resolver, porque eles disseram, nossa, e são pessoas de trabalho com design, com tecnologia, com filmagem. Então, eles viram ali um lugar para produzir coisas maravilhosas. Mas não foi para frente. Não teve jeito. Mas foi aprendizado, e o projeto é isso. Né? O nosso cotidiano de professor é exatamente isso. Né? Vou abrir aqui para os nossos colegas. Mais alguém quer dialogar com a professora Beth? Quem está aí? O Eduardo, Juarez, Lucas, Matheus. A Luciana saiu, né? A Luciana teve que ir. Vocês querem fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Todo mundo quietinho? Tá. Beth, outra coisa que eu queria perguntar para ti é sobre
eu vou abrir um pouquinho aqui, porque eu sei que tinha um projeto na graduação também, né? Que não exatamente igual da pós-graduação, mas um projeto que acho que até se inspirou muito nesse da pós, né? Sim, tem vários, né? Tem vários. Na graduação também a vivência é os mesmos problemas, se acompanhou, e outra coisa assim que eu sei que na PUC foi importante por ter acompanhado o projeto lá, é que a Pró-Reitoria de Ensino estava envolvida no projeto lá na graduação, né? Então, quando a gente faz esses projetos, a importância de que a gente envolva os gestores para que a gente possa ir mudando as políticas, as regras da instituição, para que, de fato, possam favorecer que isso aconteça, né? Senão, às vezes, uma burocracia que a gente tem lá, que é uma burocracia besta, ela impede a gente de fazer um monte de coisa, né? Nós, das instituições públicas, a gente tem legislações para incluir esse híbrido nos nossos currículos, que é ele estar nos projetos pedagógicos dos cursos, né? Para a gente poder, de fato, não estar em sala de aula naquele dia, naquele horário com os nossos estudantes, isso de algum modo precisa estar previsto lá no, no projeto pedagógico do curso, o que não é um movimento fácil, né? E, assim, quando a gente fala essa palavra híbrido também, o que eu percebo é que associa-se, e muitas instituições acabam usando essa terminologia, a gente viu na minha pesquisa, educação à distância no ensino presencial, né? E aí coloca tudo no mesmo pacote, né? Como se tudo fosse a mesma coisa. E, infelizmente, para nós, das universidades públicas, a educação à distância, ela não tem sido bem vista, né? Especialmente porque a gente trabalha com um programa chamado UAB, que tem precarizado cada dia mais e deixado a gente meio que sem defesa da modalidade também, porque ela está precarizada. Então, isso tudo acaba dificultando muito, né, nós para pensar essas outras possibilidades, mesmo que a gente hoje tenha uma legislação que permite que 40% das atividades sejam não presenciais, ou a gente poderia estar colocando até, de repente, a palavra híbrida. Mas também a gente pode pensar que essas atividades não presencial pode ser esse híbrido da qual você está falando. E aí eu também acho que a gente hoje tem algumas legislações que podem nos favorecer. Por exemplo, a curricularização da extensão, né, na graduação. Exato. Isso pode nos ajudar. Eu sei que muitos de nós das licenciaturas somos contra isso, né? Mas, já que me deram um limão, então vamos fazer uma limonada, né? Então, acho que esse talvez são espaços que a gente possa estar cavando dentro da instituição para pensar em projetos híbridos, em projetos dessa natureza, né? A Fabiana aqui também colocou aqui nas mensagens que no IFSC temos alguns cursos presenciais com 20% a 30% de aulas EAD. E vemos com isso que isso faz a diferença em termos de flexibilizar para os alunos devido aos desafios atuais e sem perder a qualidade. Pois é, eu acho que ela tem razão, né? Agora, você perguntou na PUC, né?
Realmente, até 2024, os projetos tinham envolvimento da Pró-Reitoria de Graduação e de Pós-Graduação. Eventualmente, até a Pró-Reitoria de Educação Continuada participava. Agora, ao longo, até 2024, outros cursos foram entrando. Quando você estava fazendo a sua pesquisa, tinha o curso de administração e acho que mais um, fonoaudiologia, e tinha mais... Eram Depois, tinham 4, exato. Depois entrou também a pedagogia. E a pedagogia continua com atividades, porque a Graça, que trabalha conosco, também é professora na pedagogia. E ela, então, que está levando junto, liderando mesmo com os professores da graduação o projeto. Eu acho que, independente da postura dessa pró-reitoria, porque não se pronunciou ainda, os professores que se envolveram realmente no projeto, eles estão levando essas ideias para frente, com seus colegas. Então, isto vem tendo um certo avanço, mas sem que seja no âmbito de um projeto institucional. Por outro lado, a questão do híbrido, mesmo pensando na curricularização, isso é documental, né? Então, você tem aí algo que favorece, mas ele tem que ser compreendido, e atualmente, estou até escrevendo um texto, e já escrevi um que eu publiquei junto com a Priscila e com a Gerlane, lá na COCAR, em 2023, que a gente traz muito Latour. E Latour fala dos híbridos, e ele coloca sempre o híbrido no plural. E aí é a integração dos humanos e não humanos. Então, ele nos ajuda a expandir esse conceito do híbrido e sair dessa história do presencial e online. Na verdade, é o homem com a tecnologia, com tudo que está no seu meio, fazendo educação, de onde ele estiver. E o Latour nos ajuda nisso. Então, o rompimento de fronteiras fica mais fácil quando compreendido na perspectiva de Latour, por este lado do que ele fala. E outro que nos ajuda também é o Baba, Homi Baba, que fala do hibridismo cultural no currículo. E o próprio Baba, ele é imigrante. Então, ele diz que esse espaço híbrido de múltiplas culturas presentes na educação é um espaço que te permite fazer transgressões, porque ele entende que esse hibridismo se faz pelo diálogo, pelo discurso. E é por meio do diálogo que você vai rompendo. Então, ele usa, inclusive, o termo insurgente. Aí é muito legal, porque ele dá para deixa a gente compreender esse grande potencial. E ele nos ajuda muito, porque como ele trabalha o hibridismo cultural, né? E no currículo, o hibridismo cultural no currículo, tecnologia ele não traz nada. Mas você casando as ideias dele com tudo que o Latour traz também, acho que nos permite compreender melhor esses processos que alimentam a ação também. Uhum. E até porque, né, professora Beth, assim, quando que a gente está offline hoje? Então, assim, essa separação do online e do offline, a gente está sempre, mesmo que esteja numa atividade pedagógica presencial, né? A gente hoje está sempre conectado. Então, esse tipo de separação realmente não faz mais sentido, né? É isso mesmo. É isso. Bom. Legal.
Tá bom? Tá ótimo, Beth. Você me pediu para sair uns 15 minutinhos antes, porque você tem uma atividade logo agora às 16. Então, faltam 15, 16 minutinhos para as 4. Aí eu acho que a gente pode te liberar. Tá bom. A gente fica aqui mais um tempinho, Beth. Super, super obrigada. Adorei. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito o convite, foi ótimo. E na medida aí das nossas agendas, sempre à disposição, tá bom? A gente E vai parabéns a trocando vocês pelo curso, que parece que é muito interessante. A gente está tentando. Mas formar professor não é uma tarefa fácil, ainda mais formação continuada, né? Não é mesmo. Mas boa sorte aí, tá bom? Obrigada, Obrigada, professora Beth. Tchau. Beijo grande. Um abraço. E a Fabiana, a professora Fabiana acabou de levantar a mão para fazer uma pergunta. Não está funcionando nem para sair aqui. Não? Não. Fabiana, você queria Oi, falar? boa tarde. Fala. Oi, Fabiana, boa tarde. Agora vamos nós aqui, porque a Beth já foi, porque ela tinha um teto que era 15h45. Pena que a professora Beth teve que sair. Eu gostaria de eu não sei se foi comentado com vocês, de nosso debate. Fabiana, desculpa, não sei se é só para mim. O áudio está cortando, está ouvindo, Rose? Não. Para mim está cortando também. A gente não está conseguindo te ouvir bem, desculpa. Tenta de novo aí, vai. Conseguem me ouvir melhor? A gente, quando te ouve muito bem, mas ele corta. Ele fica dando aqueles cortes. Eu acho que pode ser na minha rede. Pode ser a rede a câmera, porque quando eu ligo a câmera, às vezes não está dando para entender, Fabiana, infelizmente. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. Tá. Por isso que eu ligo a câmera, daí não foi possibilidades. Mas, enfim, eu não sei se foi compartilhado. Compartilhei. Não, desculpa, Fabiana, continua falhando, a gente não consegue te entender. Que pena. Acho que você vai ter que escrever ou... Não dá, não está cortando muito, né? O Jefferson também escreveu ali, para ele também estava falhando. Para todos nós. Não sei, desliga e entra de novo, quem sabe vai. Enquanto isso, acho que a gente vai falar um pouquinho das nossas próximas atividades, né, Dani? Porque a gente só tem 10 minutinhos. Tu quer falar do cronograma, da proposta, do fórum que tem agora? Agora deu? Agora, pelo menos essa frase foi. Tenta de novo. Desculpa, eu estou na minha rede, as climáticas, enfim, se eu abrir aqui, eu consigo outras coisas. Eu sei se você dado os reitores, os candidatos, né? Não Exatamente da 1 às 14. Não foi. Sim, a gente só conseguiu ouvir que tu estavas falando sobre o evento, sobre o debate que teve agora à tarde, né? Isso deu para entender. Mas está falhando bastante de novo, Fabiana. Sinto muito. Matheus está dizendo aqui, tenta escrever. Boa, escreve. Enquanto isso, a Dani
Dani, você podia dar uma passada no nosso cronograma. Sim, sim. Só vou... Para a gente encerrar, né? Porque já faltam 10 minutinhos só. Então, só lembrando, né, que conforme o cronograma que nós sugerimos, a gente está começamos ontem, na verdade, né, a unidade 2, que é esse debate, então, educação híbrida na EAD, né, com a proposta, com a experiência, né, e as reflexões todas que a professora Beth nos trouxe hoje. Daí a gente tem algumas atividades ali, tem textos, né, indicados para leitura. Nós temos 2 fóruns, né, um sobre os conceitos da educação híbrida e um para a gente conversar um pouco sobre as possibilidades de educação híbrida na EPT, né, muito inspiradas, né, por essa conversa de hoje. E a gente tem um outro artigo bem interessante que eu acho que também colabora, né, para pensarmos novas possibilidades, novas atividades, que é o de educação híbrida, educação digital e os contextos brasileiros, o muito a debater e aprender. E até o dia 23 de maio, então a gente teria 10 dias estamos propondo para a elaboração e o envio do que nós estamos chamando de atividade final do curso, que é a gente fazer esse exercício, né, dessa proposta de um planejamento pensando nas possibilidades da educação híbrida, né, na EPT e nessa relação EAD e presencial, né, que nós poderíamos estar, que propostas, né, inspiradas nos debates que a gente vai fazer durante a semana, que começou hoje, que a gente pode fazer durante a semana, que propostas, né, que vocês, né, estão pensando, né, que ideias que já vieram hoje, né, quem sabe, de possibilidades, né, de ultrapassar, né, somente essa divisão, como a gente conversou aqui, de atividades online, atividades no Moodle e atividades presenciais, né, como é que a gente pode tentar novas atividades, novas ações, né, pensando nesse híbrido dessa forma mais abrangente, né, de realmente entrelaçar formal e não formal, pensar em novos espaços, em novas relações com a comunidade, né, com os espaços de trabalho dos estudantes, né, que novas atividades vocês podem pensar aí para as disciplinas de vocês e até, quem sabe, uma proposta, né, de integrar as disciplinas, até porque a gente está dando a possibilidade de fazer essa atividade em até 3 professores, né, então quem sabe vocês experimentam em pensar uma atividade interdisciplinar, né, que congregue aí 2 ou 3, até 3 disciplinas. Então a ideia é que vocês tragam envie para a gente até o dia 23, para que a gente possa olhar, né, ler essas atividades junto com vocês, conversar sobre as atividades, e a gente possa fazer uma socialização disso na última webconferência, né, que seria o encerramento do curso. Então, o que a gente está propondo seriam essas atividades, né? Rose, se quiser complementar alguma coisa. Só esqueceu que a gente abriu novamente um Padlet para vocês colocarem o que vem na cabeça quando a gente fala educação híbrida. O que veio na cabeça de vocês? Assim, numa frase, numa palavra, registrem lá, que é aquele conhecimento inicial que a gente tem, né? A gente está trazendo esse tema, educação híbrida, para vocês, porque a gente tem sido muito desafiado, principalmente pós-pandemia, a trabalhar com esse presencial, não presencial, e eu acho que nas nossas instituições tem vindo... Bom, eu fiz uma pesquisa sobre isso e a maioria das legislações indica que a terminologia usada é educação à distância no ensino presencial. Quando a gente fala em educação à distância nas nossas instituições, isso tem um peso bem grande, porque a gente trabalha com a Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil, ela nos força a um modelo que é dado pelo financiamento. Então, ela gera um modelo e ele está bem forte e precarizado nos últimos tempos. E quando a gente vai para o presencial, isso é muito comum na educação à distância. A criação parece uma forma, assim, você cria um modelo numa instituição e ele serve para tudo. A gente vai colocando aquele modelo, 30% você vai estar no computador,
em aula síncrona, o outro não sei o quê. Então, assim, modelo pronto. Quando a gente traz a questão da educação híbrida para vocês pensarem, é para a gente tentar desconstruir esse modelo, forma, padrão, que tem nas instituições, especialmente as públicas, por causa desse tempo todo que a gente trabalha com a Universidade Aberta do Brasil. E quando a gente rompe, a gente vai romper lá também quando a gente está trabalhando com aquela terminologia. Educação à distância no ensino presencial. Porque aí a gente já soltou as amarras e a gente começa a pensar de outras formas para além daquele modelo Universidade Aberta do Brasil. Então, o desafio aqui é a gente pensar nessas novas formas, em soltar essas amarras de quando a gente está trabalhando com esse educação à distância no ensino presencial. O que a gente está fazendo com essa nova possibilidade? Está reproduzindo aquela modelo WAB que é condenável, que a gente já fez 500 seminários apontando todos os problemas que tem. Quando a gente se volta para as nossas ações cotidianas nas instituições, a gente reproduz aquele modelo, o que a gente está fazendo? Então, assim, vamos pensar sobre isso. A gente só traz essa questão do síncrono e do presencial, do assíncrono e do presencial. O que a gente está fazendo, né, nesses momentos? Então, primeiro vamos olhar um pouco para esses conceitos, acho que o texto da professora Kátia é bem legal para isso, né? A Kátia e mais duas autoras, elas vão tentar desconstruir esse conceito ligado às metodologias ativas e à integração das tecnologias. Então, e a partir desse texto, vamos discutir lá no fórum, vamos compartilhar, vamos repensar que conceito é esse, o que mais pode ser, né? E aí adiante, a gente pensar em novas possibilidades, porque a Beth trouxe uma possibilidade que foi lá na instituição dela. Existem outras muitas que a gente pode criar. A gente fala muito de ser criativo, ser não sei, mas como que é criativo? E a outra questão que eu acho que a gente não pode esquecer é a teoria que nos ancora, né? Que é, se a gente trabalha a partir de uma teoria crítica, como que a gente coloca isso neste lugar, né? Eu acho que a Beth trouxe essas reflexões todas, inclusive do currículo, né? De que currículo que a gente está falando? Currículo é tudo que a gente faz na escola que envolve aprendizagem. Então, assim, o que a gente está fazendo? Currículo não é só aquele rol de disciplinas, que eu acho que é isso que a Beth também desconstruiu na fala dela. Então, acho que é sobre todas essas questões que vai estar envolvido a gente pensar na educação híbrida, ou se quiser chamar educação à distância, no ensino presencial também, mas essa mudança de um termo, às vezes ela é super importante para a gente não carregar aquilo que a gente já traz há tanto tempo, né? Quebrar um pouquinho dessa nossa cultura de reprodução, porque parece que as cobranças estão nas nossas paredes, né? Então, e tudo contribui, assim, a arquitetura dos nossos espaços, tudo contribui para que a gente continue reproduzindo, mesmo com outras possibilidades. Então, acho que é sobre isso que a gente vai conversar. E aí vocês, na verdade, o nosso papel, meu e da Dani, é estar provocando vocês, porque é no contexto de vocês, e é vocês que vão poder pensar melhor essas outras possibilidades. E aí a gente quer que vocês digam isso lá na atividade final do curso e a gente possa compartilhar, né? Então, acho que por hoje é isso. A gente está
chegando no horário. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. A Fabiana, ela lembrou aqui para a gente que, na verdade, a Luciana já tinha falado, né? Que hoje tinha o debate, então tinha muita gente envolvida nesse debate e que acabou não vindo para... E aí a Fabiana também fala que o estilo de vida dos alunos demandam pensarmos em uma ED que estimule o aluno a buscar os conteúdos, queria fazer o curso. Esse é um ótimo desafio envolver os alunos, né? Então, já começa por aí. É isso, gente. A permanência é êxito e desafiadora hoje. Então, assim, acho que essas mudanças hoje, elas são super importantes, né? Esse projeto da PUC, que a professora Beth veio falar, especialmente da graduação, ele nasce porque pós-pandemia eles fazem uma pesquisa com os alunos e eles dizem que não querem mais voltar àquele modelo tradicional de sala de aula, todo mundo sentado ouvindo o professor, parará, mas que eles também não queriam o modelo da pandemia, que era estar aqui na tela. Então, a universidade se move para criar uma outra ideia de formação, de currículo, que são esses projetos, os alunos indo para as realidades, por aí vai. É isso, gente. Tenham um ótimo final de tarde. Espero que a gente consiga fazer uma bela discussão nessa parte do curso, tá bom? Um beijo. Um abraço, pessoal. A gente se encontra no Moodle durante essa semana. Obrigada. Tchau, tchau.